A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Meu nome é Rick Renner e hoje eu estou num dos meus lugares favoritos, na cidade antiga de Éfeso, e este é um lugar que é fechado ao público. E eu gosto tanto daqui porque é um sítio arqueológico notável, é o Templo de Serapis. Fica no final da região de Gora, bem atrás da biblioteca. É bem difícil chegar aqui, mas quando você vê esse lugar é simplesmente de tirar o fôlego. Por exemplo, isto é um pedaço dos cantos que ficavam no topo do templo. Estas são ruínas de colunas caídas, que antes eram uma peça só e cada uma pesava 80 toneladas. Este era um templo muito grande, era enorme, para o deus Serapis. A religião de Serapis era obscura, era sombria, era assustadora, era egípcia e era cheia de música misteriosa e todos os tipos de rituais ocultos. Essa religião era algo quase como um tabu e proibida para o homem comum. Poderíamos dizer que esse templo estava literalmente repleto de espíritos demoníacos e atividades de ocultismo. Tudo isso estava acontecendo bem aqui, neste lugar que originalmente era o Templo de Serapis. Espíritos sedutores com doutrinas de demônios abundavam dentro deste lugar tenebroso. Mas o apóstolo Paulo nos fala sobre espíritos sedutores e doutrinas de demônios se infiltrando na igreja no final dos tempos. Até mesmo a igreja será vitimada por espíritos sedutores e doutrinas de demônios. A Bíblia ensina isso enfaticamente. Em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, onde Paulo, escrevendo pela inspiração do Espírito Santo, diz que o Espírito fala expressamente, veja, expressamente, claramente, inequivocamente, que nos últimos tempos alguns se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Quando olhamos para um lugar como este, o Templo de Serapis, nos perguntamos: como as pessoas daquela época poderiam ter abraçado algo tão sombrio, tão sinistro? Mas o Espírito Santo diz que no final da era da igreja, crentes começarão a abraçar doutrinas que são obscuras e sinistras, doutrinas que os desviarão do caminho, que os tirarão da verdade atestada pelo tempo das Escrituras. Isso vai acontecer no final dos tempos. Agora também acontecerá um grande avivamento no final desta era, e estas coisas acontecerão de forma paralela. Precisamos garantir que estamos no mover de Deus e que não estamos sendo tirados do caminho por espíritos sedutores com doutrinas de demônios. E é sobre isso que eu vou falar com você hoje. Fique ligado num ensino que você pode confiar. Uma mensagem que vai inspirar, fortalecer e te equipar com revelações vitais e compreensão da palavra de Deus. Aqui está o Rick. Meu nome é Rick Renner. Eu quero te dar as boas-vindas ao nosso ensino de hoje. E eu já quero dizer de antemão que estamos em oração por você, estamos sempre em oração por todos que nos acompanham. Temos um time separado apenas para orar por vocês. O que eu vou falar está no meu livro, Como Manter a Cabeça no Lugar num Mundo que Ficou Louco. Este é um livro que você precisa ler. Ele vai te impactar e talvez você queira até várias cópias, porque eu te garanto que este é um livro que você provavelmente vai querer compartilhar com outras pessoas, pessoas com quem você se preocupa, que talvez estejam se afastando da verdade. Esse livro vai ajudá-las a pensar melhor e voltar ao caminho. Mas hoje eu quero te ensinar sobre como manter a cabeça no lugar no mundo que ficou louco. Eu gosto sempre de ler 1 Timóteo capítulo 1, se você olhar para o meu cenário. Hoje eu estou cercado de arte russa. De um lado aqui eu tenho arte russa do século XVII e aqui do outro lado arte russa contemporânea. O que isso tem a ver com o que eu vou te ensinar hoje? Bem, daqui a pouco eu te explico isso. Mas primeiro,
Vamos para 1 Timóteo capítulo 1, verso 3. Em 1 Timóteo capítulo 1, verso 3, Paulo está escrevendo para Timóteo. Por isso esse livro é chamado Epístola a Timóteo, ele está escrevendo para Timóteo. E no verso 3 ele diz: como te supliquei que ainda continuasses em Éfeso, quando parti para Macedônia, a fim de advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Outra doutrina no grego é heterodidáskalos. A palavra didáscalos descreve um ensino sofisticado, um ensino bem arranjado, mas nesse caso em particular está conectado com a palavra heteros, e a palavra heteros significa algo de um tipo diferente, ou algo de uma espécie diferente. Embora fosse um ensino bem arranjado, embora fosse muito sofisticado, era um ensino de um tipo diferente. De fato, ele não combinava com o que Paulo e os outros apóstolos e com o que Jesus tinham pregado, era uma modificação da verdade. Pessoas estavam modificando a verdade para se adaptar à cultura. E a propósito, isso é exatamente o que as pessoas estão tentando fazer hoje. Vamos mudar a verdade, vamos ser mais progressistas no pensamento, vamos fazer a verdade se adequar aos nossos tempos. A forma como a gente ensinava já não é mais relevante. Sabe, um dia eu estava ensinando numa igreja, e quando eu terminei, o pastor veio até mim, e ele me fez um elogio, mas era um elogio bem estranho. Ele disse: Rick, quando eu ouço você, eu olho para você e penso em você como um dinossauro. Eu disse: um dinossauro? O que isso significa? Ele disse: parece que você congelou no tempo. Ele disse: eu acho que porque você foi para a Rússia e não tem estado na América, de alguma forma isso te preservou. Você meio que congelou no tempo. Você está ensinando a Bíblia do jeito que a gente costumava ensinar há 20, 30 anos. A gente continua indo de versículo em versículo da Bíblia, mas você é como um dinossauro congelado no tempo. Bem, eu acho isso ótimo. Eu recebi isso como um elogio. Porque a Bíblia é mais importante acima de todo o resto. Precisamos ensinar a Bíblia. As pessoas precisam da Bíblia. Nosso trabalho não é se desviar das Escrituras ou pregar outra coisa. Não devemos modificar a verdade, devemos ficar com a verdade. E, meus amigos, não importa em que geração vivemos, ou que década seja esta, ou qual pensamento progressista popular do dia, a verdade é sempre a verdade. E como porta-vozes de Deus, o nosso trabalho é falar por Deus. E o nosso trabalho é falar a verdade da forma como Deus a deu. Não estamos aqui para pregar um evangelho de outro tipo, nem algo de outra espécie, mas estamos aqui para ficar com a mensagem original. Agora, veja o que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 1, verso 7. Ele está descrevendo aqueles que se afastaram da fé e estão ensinando a modificação dela. E ouça o que ele diz a respeito deles no verso 7. Desejando ser professores da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Quando Paulo diz desejando, no grego é a palavra thelo. A palavra thelo significa desejar, querer, desejar sinceramente. Mas nesse caso, descreve um desejo persistente. Eles estavam realmente desejando ser profundos. Professores da lei, no grego é a palavra nomodidáskalos. De nomos, que significa leis, princípios ou padrões, e didáscalos, que significa eu ensino. As duas palavras juntas aqui traduzidas como professores da lei, mas de fato são aqueles que querem ser profundos, eles querem ser estudiosos, querem ser advogados das Escrituras, querem lidar com as Escrituras, princípios, padrões, normas das Escrituras. Mas Paulo diz não conseguem fazer isso de forma precisa porque não entendem o que estão dizendo. E a propósito, a palavra entender, que Paulo usa nesse versículo, vem da palavra grega nous, que descreve a mente, mas nesse caso, não estão pensando corretamente, há um defeito na mente deles, estão chegando a conclusões ilógicas. Paulo diz eles não conseguem ser o que querem ser. É bom terem desejado, é bom quererem ser profundos e estudiosos, mas eles não entendem, há algo de errado em seu pensamento. E eu já falei em outra ocasião que um dos problemas é que as pessoas de fato não conhecem a Bíblia. Você precisa conhecer a Bíblia antes de você se levantar para ensinar. Se você nunca passou pelo ABC, você não está pronto para fazer algo acadêmico. Às vezes pessoas dizem, sabe, as pessoas têm um desejo. E tem pessoas que são tão sobrenaturalmente dotadas em sua habilidade de falar, são simplesmente magistrais. Isso é bom. Isso tudo é parte do equipamento sobrenatural que Deus nos dá. Mas Deus também espera que usemos as nossas mentes. Ele quer que usemos o cérebro. Deixa eu te dar essa ilustração.
Se você conhece uma criança que quer ser um cirurgião, e a criança diz, eu realmente quero operar pessoas, eu quero mesmo ser um cirurgião. Você diz, uau, isso é maravilhoso, vem cá, eu vou te dar um bisturi, vá em frente, ache alguém para você operar. Você faria isso? Ou você diria, sabe, esse é um bom desejo, mas primeiro você precisa ir para a escola. Você precisa aprender medicalmente como operar pessoas, precisa treinar com um cirurgião que te mostre o que fazer. Você daria um bisturi a alguém porque a pessoa tem desejo? Ou você a encaminharia para o estudo? Não, deixa eu te perguntar. Você gostaria de ser operado por uma pessoa que nunca foi à escola? Eu acho que não. Da mesma forma, se alguém vai pregar, se alguém vai ensinar, se vai manusear a palavra de Deus, precisa de alguns princípios básicos. Como fundamento, elas precisam ter estudado antes de puxarem seu bisturi para começarem a espiritualmente operar a alma das pessoas, os corações das pessoas num sentido espiritual. E Paulo diz nesse versículo, 1 Timóteo 1, verso 7, dá a eles o benefício da dúvida. Ele diz, eles cometem erros doutrinariamente, mas é porque nunca foram a uma escola, simplesmente não entendem que há algo defeituoso em sua forma de pensar e, por isso, estão chegando a conclusões espirituais e lógicas. E sabe, podiam acreditar sinceramente no que ensinavam, mas o que estavam ensinando não estava em concordância com todo o corpo das Escrituras. Precisamos ser muito sérios. Se vamos subir num púlpito, aparecer em vídeo, ou usar qualquer formato para ensinar a palavra de Deus a outros, isso é coisa séria. Agora, isso era o que estava acontecendo no primeiro século. Mas quando você vai para 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, o Espírito Santo profetiza o que acontecerá no fim dos tempos. Eu já falei sobre isso, mas vamos dar uma olhada aqui. Nesse versículo, o Espírito Santo diz... Ora, o Espírito fala expressamente, esta palavra expressamente é a palavra grega hetos, que significa enfaticamente, definitivamente. Ele está descrevendo algo que muito certamente vai acontecer. Ora, o Espírito fala expressamente, em termos inegáveis e inconfundíveis, com a linguagem mais forte e mais clara, que nos últimos tempos, alguns deixarão a fé dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Então agora, nesse versículo, o Espírito Santo aponta o seu dedo para 2000 anos no futuro, para o fim da era da igreja, e ele começa a descrever um estranho fenômeno que iria ocorrer dentro da igreja à medida que a igreja chegava ao fim da era da igreja. E o Espírito Santo diz nos últimos tempos, quando não houver mais tempo, quando se chegar no fim da era, alguns deixarão a fé. Essa expressão a fé tem um artigo definido no grego que nos diz que isso não é fé para sinais e maravilhas, ou fé para finanças, ou fé para a cura. Esta é a fé. Alguns se afastarão da fé ou do ensino, claro, das Escrituras, da verdade testada pelo tempo da Bíblia. E aqui a Bíblia diz que se afastarão porque darão ouvidos a espíritos sedutores e a doutrinas de demônios. Então haverá atividade de espíritos malignos nos últimos dias para tirar pessoas do caminho. E de fato a palavra sedutores é a palavra grega planeo. A palavra planeo era na verdade usada para descrever um animal que se perdeu no caminho e não conseguia mais achar o caminho de volta para casa. E nesse verso o Espírito Santo profetiza que no final dos tempos alguns vão se perder no caminho, divagarão moralmente. E de fato a sociedade como um todo ficará tão perdida moralmente, se desviará tanto do caminho, que vai parecer que a sociedade perdeu a sua capacidade de voltar para casa, de voltar para o que um dia já foi. Isso vai acontecer no mundo, e a Bíblia diz nesse versículo que vai acontecer com alguns na igreja. Agora, o que significa a palavra alguns? No grego significa uma boa quantidade, uma quantidade considerável, e também se refere à liderança, a alguns líderes que vão começar a se desviar da fé, do ensino sólido das Escrituras. Mas aqui está o problema com isto. Líderes têm impacto, e quando líderes mudam, levam pessoas com eles. Então temos que ter cuidado com a quem estamos dando ouvidos e orar por nossos líderes. Precisamos orar para que se mantenham no caminho certo. Mas nesse verso, o apóstolo Paulo escreve sob a influência do Espírito Santo. Ele diz que o Espírito fala de forma expressa e inequívoca. Não dá para entender errado o que o Espírito está dizendo.
o Espírito está falando na linguagem mais forte e clara que no final dos tempos algumas pessoas notáveis e pessoas que vão com elas começarão a se afastar da fé, do ensino claro e sólido das Escrituras, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. A palavra sedutores vem do grego planeo, espíritos de engano, espíritos que fazem as pessoas saírem da verdade, perderem o senso, perderem o caminho. E a Bíblia diz que farão isso com doutrinas de demônios. A palavra doutrinas vem do grego didascalia e descreve algo bem elaborado, bem arranjado, muito sofisticado. São novos sistemas de pensamento, pensamentos progressistas, mas é muito diferente do que a Bíblia ensina. É um caminho diferente. Mas ele será apresentado por espíritos sedutores, num pacote muito bonito, muito sofisticado, um novo sistema de pensamento, uma nova maneira de pensar, e as pessoas em geral na sociedade, e até mesmo alguns na igreja, vão acreditar na mentira. Isso foi exatamente o que o apóstolo Paulo escreveu, o que o Espírito Santo profetizou através dele, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, mas agora eu quero que você vá para 2 Timóteo, e em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo repete isso, mas diz de forma diferente. Ouça o que ele diz. Porque virá o tempo. Note que ele diz virá. Ele está falando sobre o futuro. Novamente, ele está profetizando sobre o que vai acontecer no final da era, que é esta nossa era. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas por suas próprias cobiças amontoarão para si professores, tendo coceira nos ouvidos. Coceira nos ouvidos se refere a pessoas que dizem, sabe, eu já ouvi isso, eu fui criado nisso, eu já cansei de ouvir isso, nos diga algo novo. Eles têm coceira nos ouvidos para ouvir algo diferente, para ouvir uma modificação, para ouvir a verdade que foi adaptada, alterada ou mudada. E aqui vemos que na sociedade vai haver um movimento de afastamento de tudo que já foi estabelecido. Meu amigo, não estamos vendo isso hoje? É exatamente o que estamos vendo. Pessoas se afastando da verdade estabelecida, se afastando até da ciência, para acreditar em coisas que não condizem com a realidade, estão se afastando da verdade e até têm coceira nos ouvidos, um estranho desejo de ficar ouvindo mais e mais e mais de coisas que não fazem sentido, e estão entrando nisso e acreditando nisso. E a Bíblia nos diz no versículo 4, e desviarão os seus ouvidos da verdade e voltarão às fábulas. Isto nos leva a estas artes que eu trouxe aqui ao nosso programa. Deixa eu falar dessas artes. Este é um ícone russo do século XVII. Eu trouxe aqui, na verdade eu peguei emprestado, para te mostrar. E eu quero que você veja que ele está um pouco danificado, destruído. Isso porque quando ocorreu a Revolução Bolchevique em 1917, estes ícones foram retirados das igrejas e foram destruídos aos milhares e milhares. Este aqui, na verdade, retrata Marcos, o escritor do Evangelho de Marcos. É uma peça muito bonita e naquela época já era uma peça adorável de arte. Estes ícones adornavam as paredes de igrejas, as casas dos crentes por toda a Rússia. Antes da Revolução Bolchevique, em 1917, foram artistas fabulosos que criaram essas peças de arte que retratavam a verdade bíblica. Você está me ouvindo? Retratava a verdade bíblica. Mas em 1917, a verdade bíblica saiu de moda. Saiu de moda porque o comunismo chegou ao poder e os comunistas eram ateus, eles não acreditavam em Deus. Isso não era mais interessante, tornou-se fora de moda. Então aqueles que pintavam essas belas peças de arte deixaram isso de lado e agora eles usam as suas mesmas habilidades para pintar contos de fadas, que é o que temos aqui. Essa é uma peça de arte moderna, criada na Rússia, é chamada arte laqueada e esse estilo em particular se chama palak. E é sim magnífico. É feito de papel machê, 16 camadas de papel machê, coberto das ilustrações mais magníficas dos contos de fadas russos. E então é coberto de laca. É simplesmente magnífico. Sabe quem pintou isto? As mesmas pessoas que antes pintavam ícones russos para a igreja. O mesmo talento, os mesmos dons,
Mas porque o primeiro já não estava mais na moda, eles decidiram usar os seus dons e os seus talentos para criar outra coisa. Então aqueles que antes trabalhavam com a verdade, que é isso aqui, um ícone russo da igreja, aqueles que antes trabalhavam com a verdade, começaram a usar seus dons para produzir contos de fadas. Não é impressionante? De fato, se você olhar para isto, é uma coisa maravilhosa, o trabalho de arte é impressionante, o talento é notável, mas agora usado para materiais de contos de fadas. Eles literalmente cumpriram as escrituras, desviaram seus ouvidos da verdade, se voltando para os contos de fadas. O apóstolo Paulo profetiza que no fim dos tempos, é isto que as pessoas começarão a fazer com a verdade da palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus, a forma como foi declarada, vai sair de moda. Pessoas dirão, isso não é mais relevante. Houve um tempo em que isso era bom, mas agora não está mais na moda, estamos começando a pensar diferente. Vamos deixar isso de lado, vamos deixar isso de lado. Em alguns casos, vão jogar fora. Assim como jogaram fora os ícones da Igreja Ortodoxa das casas em 1917. E aqueles que antes trabalhavam com a verdade, agora passaram a criar novas fabricações, modificações, que não representam realmente os ensinos da Bíblia, desviaram os ouvidos da verdade e, como o apóstolo Paulo diz, eles se voltaram para as fábulas. Uau! Uma fábula nunca vai mudar a sua vida. Nunca vai mudar a sua vida. A verdade vai mudar a sua vida. O diabo odeia a verdade, ele quer que a verdade seja descartada, ele quer que a verdade seja jogada fora, eliminada, colocada na estante, e ele quer que cheguemos com novas criações, que são belas, sofisticadas, bem desenvolvidas. E ele nem mesmo se importa, porque ele sabe que essas novas criações, essas novas modificações, de fato não carregam o poder do Evangelho que pode transformar a vida de uma pessoa. Agora eu te pergunto, você quer a verdade ou quer um conto de fadas? Você tem que decidir. A verdade vai te mudar. Um conto de fadas pode te entreter, mas não vai te levar a nada que transforma a vida. E temos que tomar a decisão. Nós vamos ficar com o ensino da Bíblia? Vamos ficar com a verdade, mesmo que pareça que todo mundo ao nosso redor começou a ensinar materiais de contos de fadas? Vamos ficar com a verdade? Não com uma modificação da verdade. Veja, o Espírito Santo profetizou que isso aconteceria no final da era da igreja, que é a era em que estamos vivendo. Então temos que tomar uma decisão. Mesmo que as pessoas pensem que somos dinossauros, ficaremos com a verdade, porque a verdade é o que tem o poder de transformar vidas. Seja abençoado nessa palavra, eu volto já. Mais uma vez, eu quero te recomendar que leia o meu livro chamado Como Manter a Cabeça no Lugar Neste Mundo Louco. Eu recomendo que você leia, eu quero orar por você. Pai, eu oro agora pelos que estão assistindo, para que ele ou ela tenha discernimento para reconhecer a verdade e não desviar seus ouvidos da verdade. Indo para contos de fadas, nos ajude a ficar com a palavra, pois ela tem o poder para nos mudar, em nome de Jesus. Amém. Lembre de Eclesiastes 8:4, que diz: onde a palavra de um rei está, aí há poder. Eu te vejo num próximo ensino. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.